Bom dia, na paz do Senhor Jesus, mais uma vez com o nosso Café com Bíblia, Mulheres de Fé, com o nosso tema Mulheres como eu, que viveram o extraordinário. Nosso último dia hoje, e nós vamos estar falando de uma grande mulher que também viveu o extraordinário de Deus, Esther. Nós passamos essa semana todinha falando de uma mulher da Bíblia que viveu o extraordinário. São muitas mulheres, mas nós escolhemos 5 delas para estar falando esta semana e hoje nós vamos estar encerrando falando sobre Esther. Isso, a rainha Esther, que está lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, o versículo que nós vamos ler. Nós vamos estar falando um pouco sobre esta grande mulher que viveu o extraordinário de Deus. Cada uma delas tem uma história de vida e exemplo para nossas vidas. E o versículo 16 do capítulo 4 de Esther diz assim: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui diante de uma palavra que relata a história de uma mulher, uma jovem, né? Uma jovem que ela era judia. A palavra do Senhor diz que ela era judia e que ela arriscou a sua própria vida para salvar o seu povo. E a palavra do Senhor diz também que Esther e o seu primo Mardoqueu, eles viviam num lugar chamado Pérsia, onde os judeus estavam exilados. E o rei teve um problema com a sua rainha. Ela o rejeitou e ele ficou enfurecido e tirou a rainha Vasti do reinado. E ele começou a fazer uma seleção de jovens para escolher quem seria a sua rainha, ia substituir o lugar de Vasti. E ali a palavra do Senhor diz que ele começou a escolher, preparou essas jovens durante 1 ano, preparou essas jovens, e aí a Bíblia diz que a Esther foi a escolhida por causa da sua beleza, porém ela manteve o segredo da sua nacionalidade, que ela era judia e ela não podia dizer. E ela foi escolhida de todas aquelas jovens bonitas, donzelas formosas. O Senhor escolheu Esther, colocou a coroa e dali então ela passou a ser a rainha daquele lugar. E a palavra do Senhor diz que lá existia um homem muito mau chamado Amã. E a Bíblia diz que ele se tornou um conselheiro do rei. E ali, nessa função que ele exercia, ele começou a armar para destruir, para exterminar, para matar todos os judeus, o povo de Israel, que era o povo de Esther, e ele não sabia. E aconteceu que no versículo 13, no versículo 14 do capítulo 4 de Esther, Mardoqueu descobriu. E olha o que ele diz. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino?
Mardoqueu disse a ela. E foi quando ela falou aquele versículo que nós lemos no início e pediu para que todos jejuassem com ela e ajudassem ela nessa batalha. Então nós vamos ver a palavra do Senhor que ela arriscou, né, a sua própria vida e ela foi de encontro com o rei. E para ir ao encontro do rei, só podia se fosse anunciado, se fosse comunicado, se fosse chamado por ele. Ele precisava estender o seu cetro. Mas ela se preparou em oração, em jejum, e assim ela fez, em favor do seu povo, em favor da sua nação. E a palavra do Senhor diz que ela chegou até o rei e falou toda essa situação que estava acontecendo, que Amã, sem o rei saber, havia feito um decreto e ele assinou para que exterminasse todos os judeus. Porque Amã queria que todos se prostrassem diante dele, o adorassem, né, quando ele passasse. E era uma ordem do rei. E Mardoqueu não fez assim. Então ele se irou, Amã se irou e por ele, Mardoqueu ser judeu, ele fez isso, né? E o rei acabou que assinando esse decreto e para exterminar todos os judeus. E de repente Esté descobre e ela cria coragem e vai até o rei interceder em favor do seu povo. E Amã, diz a Bíblia, que ele mandou fazer uma forca para Mardoqueu. E quando Esté foi até o rei, ela contou a verdade, que ela era judia e que ele havia assinado um decreto para destruir todos os judeus. E imediatamente a palavra do Senhor diz que ele ouviu Esté, a sua súplica, e finalmente os judeus foram salvos. E aquela forca que Amã tinha feito para Mardoqueu foi usada para o próprio Amã. Ele não sabia que Esté era judia. E nesta manhã o que eu quero chamar a atenção de cada um de nós é que Deus, ele é poderoso e ele protege o seu povo. Nós estamos vivendo um momento de crise, de pandemia, um momento que uma pandemia está gerando outros problemas no nosso estado, no nosso país, no mundo. E nós vamos ver que a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor escolheu Esté para aquele tempo, para salvar o povo dela. E eu quero dizer para você, o Senhor escolheu você para esse tempo, para salvar o teu povo. Talvez muitas pessoas, devido a esse confinamento, esse isolamento, essa quarentena, estejam vivendo momentos que não aguentam mais. Mas o Senhor escolheu você para esse tempo, para interceder pelo teu povo, pelos teus entes, pela tua família. E Esté, ela teve coragem, ela foi até o rei, e a palavra do Senhor diz que ele ouviu Esté, e os judeus foram salvos. Algo que nós aprendemos com ela é que ela teve coragem, ela teve fé. Primeiro de tudo, ela colocou aquela situação nos pés do Senhor, em oração, em jejum. O jejum tem poder. A oração tem poder. Ela vai de encontro com as forças do mal. E ali, ela, juntamente com Mardoqueu, juntamente com as suas servas, jejuaram 3 dias. Oraram ao Senhor para poder ir de encontro ao rei. E eu quero dizer para você, qual é a tua causa? Qual é a tua situação?
coloca nos pés do Senhor, em oração, em jejum, com fé e coragem, e Deus vai atender o teu pedido. Eu fiz uma anotação aqui e diz que coragem é uma qualidade muito rara. Existem muitas pessoas naturalmente corajosas, mas a falta de coragem não deveria ditar nossas ações. Em outras palavras, se apenas fizéssemos alguma coisa quando tivéssemos coragem de ousar, muito pouco teria feito. Todos precisamos praticar o princípio da fé. Eu dizer que tenho coragem é muito fácil, mas como diz aqui a frase, precisamos agir, precisamos tomar atitudes para que a gente veja o milagre acontecer. E quais são essas atitudes? Ir para os pés do Senhor, em oração, em jejum, em leitura da palavra, com fé e coragem. Devemos ter senso de direção. Então, ela foi colocada naquele lugar, no reinado, foi escolhida como rainha, não foi por acaso. O Senhor tinha um propósito para o povo dele. E ela foi escolhida para aquele tempo, diante de muitas meninas formosas, belas. Ela foi escolhida, Esther, para aquele tempo. Então, o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu aí no teu trabalho, aí na tua casa, no teu bairro, na tua rua. O Senhor te escolheu para fazer a diferença nesse lugar. Então creia que o Senhor, Ele é contigo. Ele te deu coragem, você tem fé e você vai conseguir, para a glória do nome do Senhor. E que Deus possa nesta manhã abençoar a tua vida de maneira especial. Nesta manhã o Senhor possa abençoar o teu dia, o teu trabalho, os teus negócios, os teus sonhos, os teus projetos. E assim como Ele foi na vida de Esther, Ele será na tua vida também. Deus, Ele usa os homens. A maioria das vezes Ele usa os homens para alcançar os seus propósitos. E Ele quer usar você para a glória do nome dEle. Então, quando Deus, Ele chama, eu tenho dito durante essa semana, Ele se responsabiliza. Então, você é um escolhido do Senhor, você tem um chamado de Deus, e eu creio que tudo que Ele tem para cumprir na sua vida, na sua família, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Que Deus em Cristo te abençoe. Obrigada por nos acompanhar durante toda essa semana. Quero mandar um beijo, um abraço para a irmã Edilamar, para a Thaís, que sempre está nos acompanhando. Enfim, todos que estão nos acompanhando, um beijo, um abraço e até semana que vem com mais novidades para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe.